Uma vez mais queremos saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e estamos juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, nos conceder a oportunidade de juntos podermos estudar a Bíblia. Agradecemos também a cada um de vocês, amigos e irmãos, onde quer que se encontram e que estudam a Bíblia conosco diariamente. Nós agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Enfim, juntos nós vamos fazendo com que a palavra de Deus alcance lugares que nós sequer podemos imaginar. As redes sociais nos ajudam muito neste trabalho de pregação da palavra de Deus e muitas pessoas conhecerão Jesus através do seu compartilhamento. Nós queremos mandar aqui um alô especial a todos aqueles que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham. Mandamos um alô para Cleonice e Enoque, são de Lambari do Oeste, no Mato Grosso. Maria Leonor Maia e também Albino, lá de Portugal. Tiago Marques de Araújo, de Jussara, em Goiás. Dilma Santos, de Serrita, em Pernambuco. Nercilene Lima Nascimento, e também os filhos Adenilson e Adeilson, e os netos Guilherme, Alain e Arthur, são de Mojuí dos Campos, em Pará. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, agradecemos por este dia que estás nos concedendo, também agradecemos por este momento que iremos ter, estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua Palavra, possamos colocar em prática em nossa vida e também, ó Deus, pedimos que abençoes a todos os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontram, em especial aqueles que nos pedem orações. Tu conheces as necessidades de cada um, faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar estudando o capítulo 6 de Daniel, onde nós vimos que Daniel ele foi lançado na cova dos leões porque os seus inimigos invejosos e ciumentos tramaram todo aquele decreto que o rei Dario publicou. E a intenção deles era fazer exatamente com que Daniel fosse pego e assim fosse tirado do caminho deles. Daniel incomodava. Por quê? Porque Daniel era um homem íntegro, era um homem usado por Deus, era um homem em quem eles não achavam nenhum problema, nenhuma mancha, e então isso incomodava os inimigos de Daniel. Agora, acontece que Deus, Ele está sempre pronto a nos guardar. A palavra de Deus nos diz, no Salmos 37, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E isso está mais que provado aqui, nesse relato de quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Os leões estavam famintos, por certo, a pessoa seria devorada antes mesmo de chegar ao fundo do poço, mas ali estava o anjo do Senhor que fechou a boca dos leões. Isso também, irmãos, pode acontecer com cada um de nós. Deus pode nos livrar se esta for a vontade dEle. Deus ele está sempre pronto a fazer o melhor por cada um de seus filhos. Deus não quer o nosso mal, Deus não quer a nossa destruição, Deus não quer a nossa derrota, Deus não quer nos ver em situações na qual nós não encontraremos saída. Deus ele sempre provê um meio, um escape. E isso aconteceu então com o profeta Daniel. E quando o rei então o chamou, e ele disse que estava ali, que o anjo do Senhor tinha fechado a boca dos leões, o rei então imediatamente manda abrir a cova, tirar a pedra que havia sido colocada para que ninguém fizesse nada para tentar tirar Daniel dali. E o rei então, ele próprio,
encontrou Daniel, o abraçou e ele promulgou um decreto ao Deus Altíssimo, ao Deus de Daniel. Mas nós queremos ler no capítulo 6, no verso 24, em seguida o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Vejam, foi o que eu disse agora há pouco, né? Os leões famintos. Antes que a pessoa chegasse no fundo daquele poço, os leões já devorariam. E com Daniel não aconteceu isso, porque Deus estava com Daniel. Agora, o inevitável aconteceu. Aqueles sátrapas, aqueles dirigentes corruptos, aqueles dirigentes maliciosos, enganadores, eles tinham que ser punidos severamente pelo mal que eles causaram, levando o rei Dario a cometer um ato de injustiça contra um homem inocente. Aqueles sátrapas, eles não podiam ser deixados impunes, zombando da justiça. A pena de morte na mesma cova dos leões, para onde eles mandaram antes a Daniel, foi um castigo justo que eles mereceram e que eles receberam. Os leões estavam tão famintos que os devoraram ainda quando seus corpos estavam no ar, sem tocar o solo da cova. E, com certeza, a justiça foi feita e a ordem voltou a reinar no reino do rei Dario. Nós queremos ler ainda Daniel capítulo 6, nos versos 25 até o verso 27, nos diz: Então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. O rei, então, agora faz um outro decreto. E, mais uma vez, o nome do nosso Deus, o Deus eterno, o Deus de Daniel, foi exaltado e honrado em Babilônia. Possivelmente, nenhuma outra nação estrangeira naqueles tempos pôs à prova e depois pôs em destaque o nome de Deus. O Deus Altíssimo, como ocorreu na Babilônia e também na Medo-Pérsia. A presença ali, nesses reinos, de servos de Deus, os quais decidiram permanecer fiéis ao seu Deus, mesmo em face das mais severas provas, fez com que o nome do Deus Altíssimo, Deus dos Hebreus, fosse posto em destaque. Ali em Babilônia, o Deus Altíssimo se manifestou de forma rica e abundante diante dos reis, príncipes e também dos seus vassalos. Dario, ele então aqui proclama em alto e bom som o nome do Deus eterno de quem Daniel era servo fiel. E deveremos sempre ter em mente que foi a fidelidade de Daniel a Deus, permanecendo firme em sua fé, em sua vida de oração, mesmo sob as mais contundentes ameaças, que permitiu a manifestação grandiosa e gloriosa do Deus eterno, libertando-o da fúria dos leões famintos e também das garras assassinas de homens perversos e inescrupulosos. Nada, amigos e irmãos, acontece por acaso. Deus atuou de forma direta para salvar Daniel, porque ele, Daniel, permaneceu fiel a Deus. Não foi por um acaso que Daniel foi salvo naquela cova. Não foi por um acaso. Daniel pagava um preço, o preço de ter comunhão com Deus diariamente, constantemente, o preço de invocar o nome do Deus Altíssimo no meio de pessoas que nunca
deram crédito ao Deus verdadeiro. E nós também, irmãos, poderemos ter vitórias em nossa vida se nós pagarmos o preço, se nós tivermos comunhão com Deus dia após dia, termos uma vida consagrada e também nós sermos leais ao nosso Deus e também àqueles que nos cercam. As leis do Estado, as leis civis, enfim, aquilo que é necessário ser cumprido, que nós cristãos sejamos os primeiros a cumprir essas leis do nosso país, do nosso estado, as leis de trânsito, que possamos estar sendo os primeiros a não queixar por essa ou por aquela lei, porque nós precisamos obedecer primeiro a Deus e depois então obedecer às leis do Estado. Aqui em Daniel, nessa história, nesse relato verídico, nós encontramos uma lição especial para todos nós cristãos. Precisamos confiar em Deus sempre e a Deus, entregar o nosso destino, deixando que Deus cuide de nós. Termos uma fé inabalável em Deus e também termos uma obediência incondicional a Deus. Que Deus nos ajude a imitarmos Daniel, mas precisamos saber que isto não é por um acaso que acontece em nossa vida. É uma dedicação, uma vida de dedicação a Deus, a sua palavra, fará com que Deus também se manifeste em nossa vida, como manifestou na vida de Daniel. Lembremos, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.